Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as primeiras impressões que eu tive ao utilizar o framework Next.js. E eu vou fazer o mesmo disclaimer que eu fiz no vídeo do Gatsby.js, que é o seguinte: eu usei o Next para um projeto meu, para ser mais exato, para refazer o meu site. Aqui a nova versão dele e aqui a versão antiga. Então não foi um projeto grande, isso daqui não é um review, porque eu não usei todas as funcionalidades que o Next tem para me dar. Então é só um vídeo de primeiras impressões, beleza? E caso você tenha interesse em saber o que eu achei do Gatsby, eu também já fiz um projeto com ele, eu vou deixar em algum card aqui em cima para você olhar o meu review dele. Então vamos lá, um pouquinho de contexto. Por que diabos eu usei o Next e aonde eu usei o Next? Como eu falei, eu tinha um site feito em React e eu refiz ele com Next. E a primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: por quê? Porque um site feito com React, se você entender minimamente como funciona a arquitetura do Single Page Application, do React, ele não tem um SEO bom, porque a renderização acontece no lado do cliente. Então primeiro eu chamo o meu site feito em React e depois ele renderiza na minha tela, enquanto que o Next.js e o Gatsby, eles implementam um negócio mágico chamado SSG, ou Static Site Generation, ou geração de sites estáticos. Então a nova versão do meu site é 100% estática. Quando eu recebo ele, quando eu faço uma request para o meu site, eu já recebo tudo isso aqui renderizado. E pô, Daniel, como é que você sabe que no Next o negócio vem renderizado e no React não? Bom, a forma mais simples da gente descobrir isso é: vem aqui em qualquer site, se você quiser ver o código-fonte dele, aperta Ctrl U ou aperta com o botão direito aqui e coloca View Page Source. Vamos lá ver? Esse daqui é meu site antigo feito em React. Isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui é o meu site. Você fala: ué, Daniel, mas o seu site tem uma home, tem uma aba de cursos, de portfólio, de contato. Não é possível que o seu site seja só isso aqui. Bom, tecnicamente é isso aqui que o navegador de vocês recebem quando vocês chamam esse meu site, a versão antiga deles. E não confundam o View Page Source, aqui do Ctrl U, com o Inspect. Quando você vem aqui no Inspect e aperta Ctrl Shift I, e você vem na aba Elements, aqui ele te mostra o que está renderizado na tela. Então aqui você vê o meu site por completo, mas é porque aqui ele mostra o que você está vendo, não o que o seu navegador recebeu. Aqui no Ctrl U, que é o View Page Source, aqui ele mostra exatamente o que o seu navegador recebe. Então ele recebe só isso aqui, um monte de JavaScript, HTML e CSS. Olha só, tem uma div com o ID de root aqui no meu site do React. Ele está bem... Cadê? Aqui, ó, no finalzinho. Tem uma div que tem um ID de root e ela é vazia, certo? O que o React faz depois dele montar, ou seja, depois de todo o JavaScript carregar no meu site React? Ele vem dentro desse ID de root, insere o meu site nele, mas ele faz isso depois do React estar carregado. Então ele renderiza do lado do cliente depois de um tempinho, diferente do meu site com o Next, que ele já vem renderizado. Se a gente vir aqui e colocar em View Page Source do meu site com Next, olha só a surpresa que nós teremos. Olha quanta coisa que tem aqui. Se eu tentar procurar aqui o conteúdo da minha home, será que a gente consegue achar no Page Source do meu site Next? Olha só, tá aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver perfeitamente o H1, Full Stack Developer, e aqui um P, que é onde eu coloco meu texto. Trabalho no desenvolvimento de aplicações web, performáticas e com foco na experiência de usuário. Então, ao receber o meu site com Next, ele já está renderizado, e ao receber o meu site com React, ele não está. E qual é a vantagem disso? A mais óbvia é o SEO, porque quando o Google tenta chamar o meu site feito em React, é isso aqui que ele recebe. Então ele entra no meu site e fala: esse tal aqui de bergdaniel.com.br tem nada, então eu não vou indexar ele, porque o Google não entende o que tem dentro daqui. Eu tenho um monte de páginas que o Google não consegue ler. Agora, aqui no meu Next.js eu tenho. E isso que eu estou falando de geração de sites estáticos, isso não é exclusivo do Next, tá bom? Isso é outro disclaimer. O Gatsby também faz isso. Mas enfim, esse foi o primeiro motivo de eu querer usar o Next, porque eu queria geração de sites estáticos. Isso me dá um SEO melhor, diferente de um site feito em React.
E a segunda pergunta que deve estar na sua cabeça é, pô, Daniel, mas você já sabia o Gatsby, que a especialidade dele é geração de sites estáticos. Aí você foi lá e está usando o Next agora, por quê? E eu preciso que vocês entendam um pouco do meu contexto de que eu produzo conteúdo aqui no YouTube. Então, muitas vezes, eu uso algum framework ou biblioteca nova pelo simples fato de eu querer fazer conteúdo sobre isso e de eu querer fazer um tutorial sobre isso no futuro, entenderam? Então, se vocês estivessem na minha situação de eu sei Gatsby e eu quero fazer um outro site estático, eu acho que valeria a pena você continuar no Gatsby, porque ele já está fazendo tudo que você precisa, não faz sentido nenhum você ir lá e testar outro framework. Mas eu resolvi testar porque eu queria produzir conteúdo sobre isso também. Mas chega de contexto, vamos agora fazer a minha análise. Vou falar primeiro das coisas negativas que eu achei do Next. Bom, a primeira é quando você for aprender a usar o Next, é só você vir aqui na aba do Learn, assim como no Gatsby. No Gatsby tem a aba aqui de tutorial, é igualzinho. Então você vem aqui no Learn e ele tem até um esquema gamificado aqui no site deles, de que você ganha pontos à medida que você vai lendo essa aba de Learn. Isso daqui é basicamente um curso, é muito bom, eu recomendo fortemente que vocês leiam isso aqui caso vocês queiram usar o Next. Então a primeira desvantagem que eu encontrei foi que ele é muito seco. Diferente do Gatsby, eu não tenho aqui no Next esse ecossistema de plugins, esse ecossistema de temas, de starters, porque aqui a gente tem no Gatsby uma aba chamada Starter Library, onde a gente pode pegar, a gente explica mais ou menos aqui para a documentação o que a gente quer no nosso site e a gente pega um starter pronto para isso. E assim como eu falei no meu vídeo de Gatsby, eu vim aqui, coloquei que eu queria usar o CMS do Netlify, que eu queria usar TypeScript, e aí eu peguei um template pronto para isso. No Next eu não tive isso. Eu tive que vir aqui, abrir meu terminal, colocar aqui o npx ou yarn, tanto faz, create next app e dar um nome para ele. Esse daqui no caso é o do tutorial, então você vai copiar, você vai clonar do GitHub do Next, mas é basicamente esse comando aqui e você coloca aqui do lado o nome que você quer dar para o seu projeto. Quando você dá um create next app, ele é um site extremamente seco. Ele vem com 3 dependências no package.json: React, React DOM e o Next.js. É só isso. Você fala, pô, Daniel, mas então ele não vem nem com Prettier, nem com SLint, essas coisas super padronizadas que todo mundo usa hoje em dia? Não, ele não vem. Então eu tive que configurar isso na mão. Eu não achei nenhum starter, nenhum boilerplate que eu pudesse usar nesse início, então eu não gostei disso, eu achei ele muito seco. E como eu não tenho esse ecossistema de plugin nele, tudo que eu baixo do Next eu meio que tenho que baixar um pacote genérico do NPM e adaptar ele para o meu projeto. É diferente do Gatsby que o plugin, eu tenho um plugin pronto para ser usado com o Gatsby. Quando eu venho aqui em plugins, eu digito o que eu quero. Se eu quero usar o Netlify CMS, eu tenho um plugin prontíssimo aqui que eu posso só colocar no meu Gatsby e ele vai funcionar direto. No Next, não. Eu tenho que baixar alguns pacotes, adaptar ali para o Next, então eu achei isso meio chato. Eu não gostei dele seco, eu queria que ele viesse com coisas mais pré-configuradas. Inclusive, antigamente, o tutorial aqui de criar uma aplicação com Next, você nem usava esse Create Next App, isso daqui é uma novidade. O tutorial antigo, ele chegava e falava assim, cria uma pasta, dá um init no package.json, instala o React DOM e o Next. Então, para você ver, ele é seco a esse ponto de você de você criar a pasta e instalar 3 dependências. Realmente, eu achei ele muito seco, não gostei desse ecossistema não. E de desvantagens, é basicamente isso. Todo o resto que eu vi do Next eu achei fantástico. Então vou começar aqui com essa aba de Learn. Gente, lembra que eu falei que eu achei a aba de tutorial do Gatsby boa? Se você achou o tutorial do Gatsby bom, você vai se sentir em casa no tutorial do Next. Ele é fantástico. E um negócio que eu sinto falta, ninguém explica o que está acontecendo por baixo dos panos nesse frameworks. Eles só chegam e falam, beleza, ó, você quer aprender Gatsby? Então é assim que se usa ele, é assim que você usa o GraphQL. Ah, quer aprender React? Beleza, então dá um Create React App, e é assim que usa ele, é assim que usa hooks. Ninguém explica o que o React está fazendo. Ninguém explica o que o Gatsby está fazendo.
Mas aqui no Learn do Next, eles explicam, e eles explicam muito bem. Então, por exemplo, aqui na seção de Pre-Rendering and Data Fetching, aqui na aba de Learn do Next, ele explica que o Next faz duas formas de renderização. Ele pode criar um site estático usando o SSG, ou ele pode fazer renderização no servidor usando o SSR ou Server Side Rendering. E olha só, ele me dá um diagrama aqui explicando como funciona cada um deles. O que comando que você tem que dar para gerar o seu site, qual a diferença entre eles. E essa aba de Learn deles é repleta de desenhos e de diagramas. E eu sou uma pessoa muito visual, eu adoro ver toda essa complexidade embutida ali em uma imagem bem explicadinha. O design aqui do site deles é extremamente bonito e clean. Você consegue entender tudo. Eu entendi quase tudo de primeira, à medida que eu ia lendo. Aqui ele explicando como você pega um dado dinâmico e renderiza ela de forma estática na tela. Que função que você tem que usar para fazer isso, que no caso é o getStaticProps. Aqui como você pegar dados dinâmicos, mas de forma dinâmica ainda, ou seja, sem usar a renderização estática, que é usando a renderização no servidor. Olha só que desenho lindo explicando como isso aqui funciona, o diagrama do usuário, do banco de dados, da array de objetos, como isso vai ficar na tela. Outro conceito que é difícil de você pegar no início é a de criação de rotas dinâmicas. E novamente o Next vem aqui e monta um mega diagrama para você entender direitinho como isso funciona. Mas enfim, a documentação é muito boa. E de todas essas features que o Next me dá, eu usei pouquíssimas para fazer o meu site. Quais features eu usei? Eu usei o getStaticProps e o getStaticPaths. O getStaticProps serve para eu pegar um dado dinâmico e popular uma página. E o getStaticPaths serve para eu gerar dinamicamente rotas. Então, por exemplo, aqui na minha aba de cursos, eu faço uma request para a API do YouTube e eu renderizo na tela todos os cursos que eu tenho e outras playlists. Isso eu faço usando o getStaticProps. Eu pego uma informação dinâmica e renderizo de forma estática na minha tela. E quais rotas que eu gero dinamicamente? É a rota individual de cada curso. Porque eu tenho uma página que eu chamei de Video Player, que é basicamente isso aqui, é um player de vídeo onde você tem as aulas aqui na direita e a descrição do vídeo embaixo. Eu quero gerar, a partir desse Video Player de template, uma nova página a partir de cada um dos cursos. Então eu falo assim, beleza, ó, YouTube, me diz que cursos eu tenho e eu quero criar uma página para cada um desses cursos. Ou seja, eu quero criar rotas dinâmicas. E eu usei um negócio chamado getStaticPaths para isso, porque eu quero gerar isso de forma estática. E assim como eu falei, o meu site é 100% estático, então você não precisa esperar renderização nenhuma, você não precisa esperar a requisição do servidor, ele já está renderizado aqui. É diferente do meu site feito em React, que aqui eu consumi a API do YouTube para só depois eu renderizar do lado do cliente essa informação. Então aqui, essa parte de curso carrega instantaneamente, porque ela é estática, realmente. Eu não consumi a API do YouTube aqui, o que foi uma péssima prática. Eu não devia ter feito isso, tá errado. Mas eu fiz porque, sei lá, preguiça. E aí eu chamo a API do YouTube toda vez que eu clico aqui em um curso, tá vendo? Eu já tenho definida como é que vai ser essa página de Video Player, mas não está renderizado ainda. Eu não fiz nenhum processo de build para gerar essa página. Toda vez eu tenho que chamar o YouTube, esperar a resposta e depois renderizar na tela. E aí, como consequência, o Google não consegue entender o que se passa nessa minha página. Ele não tem a menor ideia que essa página aqui de /cursos/Trello tem um curso de Trello. Ele não tem a menor ideia. Agora aqui no meu novo site Connect, ele entende. Se eu vim aqui em cursos/Trello, isso daqui já está renderizado. Então o Google vai saber que nessa página aqui tem as seguintes informações. Bom dia pessoal, na live de hoje eu vou ensinar vocês tudo que eu sei sobre o software Trello. Ele vai conseguir ler o título, curso de Trello. Ele vai conseguir ler o título do curso, que é curso de Trello, mais dicas de produtividade e organização pessoal. Enfim, eu criei essas páginas aqui dos cursos dinamicamente. E eu usei dois conceitos do Next, como eu falei, getStaticProps e getStaticPaths. E caso você não esteja familiar com o Next, você deve pensar, nossa, deve ter sido mó difícil, né? Você explicando aí, Daniel, um negócio mó complexo, né? Não, foi muito fácil. Tipo, bem fácil mesmo.
a documentação do Next é fantástica, eu consegui fazer isso super rápido. É diferente aqui do Gatsby, que eu tive que ir num arquivo de Gatsby Node, .js, eu tive que usar uma função chamada create node, depois create pages. Eu detestei esse processo. Agora, aqui não, foi muito fácil. Eu vou inclusive puxar meu código aqui para mostrar para vocês. Acabei de abrir meu código do Next, eu tenho essa organização aqui e esqueci de mencionar, mas essa parte de rotas do Next, ela já está implementada automaticamente, assim como no Gatsby. Então todas as páginas que eu coloco dentro da pasta Pages automaticamente viram uma página. Então aqui na aba de cursos, que é onde tem essa parte mais complicada do meu site, todo o resto é estático. A parte de contato é só um formulário, a minha home é só um texto, então de boa. Agora aqui eu venho no meu index da página de cursos, é isso aqui que vocês estão vendo. No finalzinho aqui do meu código eu tive que fazer uma função chamada getStaticProps. E aí eu estou usando TypeScript, né? Então eu tive que importar aqui esse tipo para colocar aqui. Aqui eu chamei a API do YouTube, peguei as informações e depois eu joguei lá em cima do meu código. Foi isso, foi quase que usar o hook do useEffect no React, mas um trisquinho diferente. Então a mudança foi, sim, muito pouca. E aí para eu gerar uma rota dinâmica no Next, eu uso uma sintaxe da seguinte forma. Eu coloco o nome da página entre chaves. E aí quando você coloca uma página entre chaves aqui na pasta Pages, o Next automaticamente sabe que isso daí vai ser o template usado para criar uma página de uma rota dinâmica. E aqui é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que chamar os dois, eu tenho que chamar o getStaticPaths e o getStaticProps. Primeiramente, para eu mostrar para o Next como que eu quero renderizar cada uma dessas telas, e depois com getStaticProps eu mostro o que vai ter em cada uma dessas telas. E foi basicamente isso. Essa foi tipo quase que todas as alterações que eu fiz do meu site, indo de React para Next. Foi só isso, colocar essas funções, getStaticPaths e getStaticProps, só isso. A transição foi extremamente suave, eu gostei bastante. E não tem nada de GraphQL, graças a Deus. Quem viu meu outro vídeo sabe que eu não curti muito o GraphQL, eu achei ele muito complexo. Eu acho que com GraphQL a gente precisa de muito código para fazer pouca coisa. E se tem um negócio que eu odeio é produtividade baixa nesses frameworks. Mas como eu disse, isso daqui é só a pontinha do iceberg do Next. Ele ainda tem várias outras features, como renderização no servidor, que eu não precisei. E ele tem um negócio mágico chamado API Routes, onde você meio que consegue construir uma API dentro do Next.js. Você fala, ué, Daniel, calma aí. O React era um framework usado no front-end, certo? Sim. Então você está me dizendo que eu meio que consigo construir um negócio full stack no Next? Eu posso meio que fazer, entre aspas, um back-end com ele usando esse API Routes? Sim, você pode. Você tem aqui o equivalente ao que seria no back-end de um controller, onde você pega a requisição, você manipula ela, faz uma série de validações, pode fazer uma query em um banco de dados e depois retornar para o front-end. Então, sim, é possível você construir uma aplicação full stack com Next. E é por isso que eu estou tão feliz com essa escolha que eu tive de usar ele ao invés do Gatsby. A princípio, o Next.js vai ser o framework que eu vou usar de agora em diante em 90% dos meus projetos. Porque com ele eu consigo fazer um site estático, eu consigo fazer um site com renderização no servidor, então eu resolvi todos os meus problemas de SEO. E caso eu precise montar algum back-end, eu construo aqui a partir do API Routes. Olha só, é basicamente igual um Node com Express no back-end, se você já tiver uma experiência. E aí, para você usar o API Routes, você tem que criar uma pasta chamada API dentro da pasta Pages, que aí ele automaticamente já entende que isso daí é uma API que você está construindo dentro do Next. Olha só, igualzinho. Você tem um request, você tem um response, você manda um status de 200, ok? Depois um JSON. Gente, eu consigo construir uma API REST com Next. Isso é fantástico. Eu consigo ter um código só para um site inteiro. Agora, esse API Routes ele tem algumas limitações, tá bom? Porque quando você vai hospedar isso aqui, por exemplo, eu hospedei o meu site aqui na própria hospedagem especializada para o Next.js, que é o da Vercel. A Vercel é a empresa que está por trás do Next.js. E a Vercel, para tornar possível essa integração super fácil dela com o Next.js, ela usa um esquema meio diferente de hospedagem.
Ela usa um processo serverless e diferente de uma hospedagem tradicional, onde você chega numa AWS ou em uma DigitalOcean e eles falam, ó, Daniel, tá aí o seu servidor, tá aí a sua chave de acesso, faz o que você quiser com ela, pode dar um SSH no seu servidor, baixar seu site lá, fazer ele rodar. Não. Quando você usa um serverless, você não tem acesso ao servidor, isso está abstraído de você, e o seu site meio que se torna um processo que vai rodar em vários servidores distribuídos no mundo. Tem toda uma vantagem de você poder escalar automaticamente. Enfim, você não tem... O nome serverless, ele é meio confuso porque parece que não tem servidor, mas tem sim um servidor por trás disso. Mas você não tem acesso a ele. Ele é um servidor automatizado para escalar sozinho, para caso aconteça alguma espécie de overload nele, o seu site pular para outro servidor. Então você não tem acesso ao servidor. Ele não tem um IP fixo porque o site está constantemente trocando de IP. Enfim, o importante de você saber que a Vercel usa um processo serverless para hospedar o seu site é que caso você queira construir um back-end usando o Next, você tem que tomar cuidado, porque quando você cria uma API Route, se você for fazer uma query em um banco de dados, esse banco de dados não pode ser local, ou seja, não pode estar no mesmo servidor da Vercel, porque ele é um processo serverless. O seu site está constantemente trocando de servidor, trocando de configuração, o seu banco de dados não está acoplado com o seu back-end. E para solucionar esse problema, você tem que usar alguma solução de banco de dados hospedado na nuvem. Por exemplo, se você quiser usar um MongoDB, um serviço já hospedado para você, onde você não precisa configurar nada, você pode usar o serviço da própria empresa MongoDB, chamado MongoDB Atlas. E aí dentro do seu aplicativo Next, aqui na API Route, quando você for fazer uma query no banco de dados, ao invés de fazer uma query em um MongoDB que está rodando em algum container local, não. Você vai fazer uma query num banco de dados que está na nuvem, em outro servidor completamente separado do seu site, ok? Essa é a única limitação que você tem ao querer construir aí uma aplicação full stack com o Next. Então, e esse daqui é um exemplo de banco de dados não relacional. Se você quiser usar um Postgres, por exemplo, o Heroku é uma boa solução para isso. Ele tem um Postgres exclusivo deles, já hospedado lá nos servidores do Heroku. E assim como no MongoDB Atlas, eles lidam com toda essa parte de manutenção, de fazer backup e etc. Então essa é a única limitação do Next.js, caso você queira construir uma aplicação full stack nele. Saiba que sua aplicação Next.js e o seu banco de dados não podem estar no mesmo lugar. Você vai ter que usar um serviço de banco de dados hospedado na nuvem. E assim, não que isso seja um problema. Hoje em dia o MongoDB Atlas tem um preço fantástico. O Heroku, o Postgres dele também tem um preço fantástico. A princípio é de graça até sei lá quantos dados salvos. Enfim, moral da história, eu amei o Next. Se possível, eu vou usar ele para tudo agora. Vou tentar fazer aplicações full stack nele. Eu consigo fazer tudo. Eu consigo site estático, site renderizado no servidor, consigo embutir um back-end aí no meio. O Gatsby, você fala, pô, o Gatsby ele só faz geração de site estático, certo? Sim, só isso. Se você quiser renderizar algum dado dinâmico no servidor, o Gatsby já não é mais bom o suficiente para você. E é isso. Eu achei ele extremamente fácil de usar. Acho que depois de eu ter falado tudo isso que é possível fazer com o Next, você deve ter tido a impressão que, nossa, para ele fazer tudo ele deve ser mega complexo, mas não. Graças a Deus não. Eu achei ele pelo menos muito mais fácil que o Gatsby. Essa aba de learning dele é fantástica. Tudo isso que eu falei para vocês aqui foi lendo essa documentação e vendo alguns tutoriais de YouTube. Foi muito bom mesmo. E é isso. Meu review final tá aprovadíssimo. A princípio, a partir de agora, tudo que eu fizer de front-end e às vezes até algumas coisas de back-end também, eu vou usar o Next.js. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.